Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema não muito agradável, mas que é necessário. É um tema mais relacionado a pessoas depressivas, com ansiedade, síndrome do pânico, né? Mais para pessoas depressivas e bipolares. Eu não gosto de ficar dando muito nomes às aos transtornos psicológicos, porque primeiro que o transtorno psicológico ele é um espectro, então é muito difícil você dar nomes. A pessoa pode ter vários transtornos ao mesmo tempo, então é complicado você classificar. Isso é o meu pensamento. Eu quero deixar claro que eu não sou psicólogo, eu não sou formado em medicina, não sou neurocientista, eu sou apenas um curioso. Então vamos lá. O que eu observo, né? Tudo que o homem faz hoje em dia, ele faz. A maioria das coisas que nós temos no mundo são coisas que o homem viu na natureza e replicou aquilo para ele. Por exemplo, os alimentos, bem lá no início, o homem não sabia se ele poderia comer um fruto, então ele observava se o pássaro comia aquele fruto para ele poder comer e por aí vai. Alguns instrumentos que nós utilizamos, né, como garras, pinças, são bem são instrumentos que vieram da nossa observação da natureza, vamos dizer assim. Então, relacionada a essa parte de mutilação, de automutilação, eu raciocinando nessa linha, né, de comparação homem-natureza, eu fui buscar uma associação com as aves. E aí eu achei um artigo na internet sobre automutilação de aves. O artigo não vai aparecer aí para vocês, mas eu vou falar as partes importantes que eu achei interessante desse artigo. É uma revista científica, tá, de medicina veterinária, e o artigo chama Automutilação em Aves Silvestres. As pessoas são Marcela Valdíria de Almeida, Michel Gavioli Souza, Lucas Maciel Bassan, Fernanda Queiroz. São as pessoas responsáveis por esse artigo. Então, o que eles observaram? Aqui já no início, no resumo aqui, né? Eles falam: a automutilação mais frequente e grave problema das aves silvestres. Os agentes etiológicos deste comportamento podem ser infecciosos, parasitários ou nutricionais. Se a gente for pôr, né, comparando com o ser humano, o infeccioso e o parasitário, nós vamos deixar de lado e aproveitar só os nutricionais, tá? Mas o mais interessante entre eles são as causas psicológicas: habitação, ambiente e atenção dada. Então aí eles vão falando, né, várias coisas. E eles repararam que a melhoria das condições de habitação e nutrição, relacionamentos mais estreitos, das convivências ali, tanto do pássaro com outros pássaros ou do pássaro com as pessoas que o criam ele, né, reduziam essa automutilação, tá? É porque eu tô lendo aqui pra gente ir falando, já tá mais ou menos mastigado aqui, tá? Vamos lá. Então aqui ele fala que se caracteriza como
que o animal arranca as próprias penas, posteriormente retirando pedaços da pele e da musculatura. Ele mostra fatores que podem influenciar nisso aí: superlotação, luz excessiva, altas temperaturas, deficiências nutricionais, forma de alimentação, entre outras doenças. Tá? Outros fatores relacionados são o estresse, solidão, perda de companheiro, mudança de ambiente, ansiedade, presença de animais predadores no mesmo ambiente e presença e morte de outra pessoa, vamos dizer assim. Então, o que eu observei, né? Eu observei que ele teve uma influência muito importante do ambiente. E quando a gente vê, a maioria das pessoas que andam se automutilando são jovens, são pessoas bem novas. E há uma interrelação entre o afastamento familiar e essas pessoas, né? Muitas vezes o jovem ele é incompreendido, ele não tem o devido respeito à pessoa, os pais ou os responsáveis não têm ali uma visão sobre aquela pessoa, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tinha uma certeza de uma situação e as outras pessoas duvidaram dessa certeza. Então eu fiquei com a razão, mas eu não solucionei o problema, porque eu tinha a razão, eu tinha total certeza da minha razão, mas as outras pessoas estavam todas contra mim. Então muitas vezes isso acontece. E o que isso... E aí as pessoas começam a entrar numa paranoia, vamos dizer assim, porque ela tem a razão e ninguém está entendendo ela. E aí, uma das formas do ser humano tentar dizer, olha, eu estou aqui, cara, olha para mim, eu estou aqui, é através dessa automutilação, né? É um pedido de socorro. Bom, diante disso, observa muito. Você tem que observar, né? Observa o seu entorno, o ambiente da sua casa. Não se afaste dos problemas ali, não se afaste dos jovens. Tenta ser companheiro, amigo. Não é porque você pensa de um jeito que o outro está errado, né? Então, assim, busca saber o que está por trás daquilo ali. É claro que existem os problemas psicológicos, sim, não estou falando que é só essa questão ambiental, mas muitas vezes é isso sim. São os pais que não estão dando a devida atenção para aquela pessoa. Ou a pessoa se fecha tanto também, né? Porque tem os dois lados. O jovem já tem uma tendência a se fechar. Então, o jovem se fecha e os pais se fecham, aí dá isso aí. E mais, os conflitos, os bombardeios de informações que o jovem recebe, internet, né? Hoje as comparações são muito fáceis. Os jovens
as pessoas se comparam muito mais do que antigamente, então isso causa muita frustração, muita frustração. Porque às vezes a pessoa não entende que ela está comparando uma coisa que não é para se comparar. E aí você tem que tentar ver onde que está esse núcleo, onde que está esse problema. Eu vou dar só mais uma lida aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ele fala muito da alimentação das aves, do ambiente, né? Isso nós já falamos. Tratamentos com florais, homeopatia, isso eu também achei bacana ele falar. Então ele conclui aqui, ó, prevenir ainda é o melhor caminho, por isso o correto é dar uma vida digna, na medida do possível para a ave encarcerada. Isso também é um outro problema, porque muitas vezes a pessoa, até pessoas mais velhas, não são só os jovens, mas tem pessoas que não têm autonomia nenhuma. E aquilo vai frustrando a pessoa. A pessoa não pode, às vezes, ir na esquina tomar um café com os amigos. Então é difícil. Só estou olhando se tem mais alguma coisa interessante. Aqui ele fala que é necessário também que ocorra uma melhora das condições de vida, da luminosidade, da alimentação, da socialização com outras aves. Aí ele colocou aqui espelho. Eu não sei o que é isso na forma técnica ali, né? O proprietário deve dar uma maior atenção ao seu animal durante a recuperação. Ou seja, aí muitas pessoas vão falar, mas você está comparando o ser humano com uma ave. Sim, tô. Tô. O mesmo cérebro que tem na ave tem em você, só que o seu é maior. Mas as mesmas conexões acontecem. Então, observa, gente, observa luminosidade, claridade, abrir janelas, quartos muito fechados, deixa o ar circular, deixa a vida, né, circular dentro da sua casa. Se o seu filho fica muito fechado no quarto, tenta evitar isso ao máximo, até por riscos, né? Hoje em dia está bem complicado essa parte aí. Então, eu, por exemplo, com a minha menina, eu nunca deixei ela fechar a porta de quarto, mesmo com amigos, não, nunca gostei. Então, assim, observa o ambiente, observa a família, observa a atenção que você está dando para aquela pessoa, se você está ouvindo aquela pessoa, se ela está se expressando, ou se ela só anda calada. A gente tem que ir observando e dando o devido apoio. Vamos dar só mais uma olhada aqui se tem mais alguma coisa.
basicamente é só isso, pessoal, tá? Aqui ele fala também que pode ter alguma anomalia neurológica, nervos sensitivos periféricos, medula espinhal, tronco cerebral, tálamo ou córtex somatosensitivo do cérebro. Bom, importante é a gente entender essas partes aí que ele falou. A luminosidade, o ambiente, né? Sua família tem um ambiente bom, vocês têm colocado músicas boas, um ambiente agradável, você tem dado a devida atenção, porque quando a pessoa começa com mutilações é sinal que está doendo na alma, e aí ela não consegue atingir a alma. Então, como ela não consegue atingir a alma, ela começa a atingir o corpo. Mas se está doendo na alma é porque tem alguma coisa muito séria acontecendo com aquela pessoa. E as pessoas não dão conta disso. Aquilo é um alerta. A pessoa está tentando dizer: eu estou viva, olha para mim. É isso que ela está querendo. É isso que ela está querendo dizer com isso. Eu estou viva, olha para mim. Eu estou vivo, olha para mim. E muitas pessoas não olham, não estão aí, não estão nem aí. Então vamos voltar só ao exemplo, que é o maior exemplo, que é o que eu vejo aí na internet. De 100 pessoas que eu vejo nos grupos de depressão, 200 são o mesmo problema. O que é? Ela tem um problema, às vezes ela fala com um parente e o parente não acredita nela. Então isso, cara, isso é doído. Isso é doído. Isso é doído. Eu já tive um problema sério comigo, que eu fui no psicólogo e o psicólogo não acreditou. E aí, eu faço o quê? Como é que eu resolvo esse problema? Né? Então, assim, é como se aquela pessoa vivesse numa ilha isolada. Ela não consegue o aval de ninguém, ela não consegue a compreensão de ninguém, ela não consegue o amor de ninguém. Nenhuma pessoa quer ouvir ela. Ela está sempre errada. Observa isso, gente. Observa. Observa isso. E isso já começa lá na infância. Lá na infância, quando seu filho às vezes fala uma coisa, você fala: ah, você está mentindo. Cara, para que uma criança vai mentir? Sim, existem crianças que mentem? Existem. Mas isso aí é 1, 2%. A criança às vezes é abusada dentro da própria casa. Ela começa a ter mudar de comportamento e os pais nem percebem. É complicado, sabe? É complicado. Observa, gente, observa com atenção os mínimos detalhes, os mínimos detalhes. Olha, se você acha que o seu filho está mentindo, então vá descobrir. Vá descobrir. Não fala que ele está mentindo ou que isso é coisa da cabeça dele, porque ele está te falando às vezes uma coisa que você nem nunca imaginou. Vamos dar um exemplo aqui grosseiro.
Vamos supor que seu filho fala que viu um disco voador. E aí, você nunca viu um? Então como é que você vai saber que seu filho está mentindo? É complicado, cara. Então vai tentar descobrir, entendeu? Vai tentar descobrir a verdade. Agora é muito mais fácil você falar que a pessoa está mentindo do que você tirar a bunda do sofá e ver se ele está mentindo ou falando a verdade. Então por isso que tem muitas crianças sofrendo, tem muitos adolescentes sofrendo, tem muitas pessoas sofrendo, se cortando, se mutilando. Sim, tem. Porque elas não têm apoio. Elas não têm o mínimo de apoio. O mínimo. Pensa nisso. Pensa nisso. Bom, há pouco tempo eu atendi uma menina com depressão. E aí papo vai, papo vem. E a menina começou a todo dia me falar, mas eu não posso. Eu pedia para ela fazer um exercício na rua, fazer uma caminhada, sair, tentar dar 2 passos para fora de casa. E aí ela falou comigo, não, eu não posso, minha avó não deixa, minha avó não permite eu sair de casa. Aí eu virei para ela e falei, olha, você vai sempre estar depressiva, porque você está em cárcere privado. Ela nem sabia o que era cárcere privado. Primeiro que era uma adolescente. Ela nem tinha noção do que é isso. Quer dizer, se a pessoa não pode dar uma volta para espairecer, como é que ela vai sair de uma depressão? Como? É surreal, entendeu? É surreal. Tem muitas coisas que a gente ouve e vê que são surreais. E para completar, a avó ainda ficava tuchando remédio na menina, porque a menina sentia dores. A avó não deixava ela ir no médico, porque era pandemia, tá? Mas você tá passando mal, você tá sofrendo, você tá quase morrendo do coração, infartando, vamos dar um exemplo, né? Porque não foi essa situação da menina. Mas vamos dizer, você está infartando e não pode ir no médico porque é pandemia. Ah, gente, poxa, é complicado, entendeu? É complicado. E como aqui vão, né? Aí eu estou dando esse exemplo da minha consulente, mas assim, eu não estou falando o nome. Eu não estou dando nomes, né? Então eu posso falar à vontade aqui. Não tem nome, não tem. Não estou dando nome aos bois, então assim, não tem problema, né? Essa situação é um pequeno exemplo. Essa pessoa também, eu atendi ela uns 2, 3 dias depois. Ela entendeu o motivo da depressão dela. E aí ela foi se resolver, né? Na verdade, ela tinha até um psicólogo na cidade dela, onde ela ia, só que chegava lá, ela não falava isso com o psicólogo. Então ela ficava mantendo esse problema. Quando ela ia no psicólogo, acho que os parentes também acompanhavam, então ela acho que ficava com medo. Bem, enfim, era uma situação bem esquisita, mas vamos dizer que, independente do que seja, busque a verdade. Busque a verdade. Eu mesmo tenho vários problemas com isso aí.
Eu sempre fui um cara muito verdadeiro, muito de falar a verdade e sempre fui colocado contra a parede, sabe? Então, eu não consigo, sabe? Eu não consigo entender. Isso me dá raiva até hoje. Isso me dá raiva. Por quê? Porque as pessoas acreditam nos desonestos, nas coisas erradas. As pessoas não querem averiguar, entendeu? As pessoas não querem ver, não querem entender, não querem. Porque é mais cômodo, né? Mais cômodo. Bom, é isso, pessoal. Observem seus filhos. Observe as atitudes do seu filho. Gratidão, fiquem com Deus.